É assim que o diabo destrói os escolhidos. O que você precisa saber, antes de mais nada, é que, quando Deus te salvou, isso não te tornou perfeito fisicamente. Quando Deus te salvou, isso não significa que você nunca mais será tentado, e você apenas deslizará seu caminho para o céu quando não é correto. Deus salvou sua alma, e você é uma nova criatura por dentro. Seus desejos mudaram. Suas perspectivas das coisas que você quer mudou. No entanto, Deus não salvou sua carne, esse corpo natural, esse homem carnal. E a fria verdade é que você terá que lutar para lidar com sua carne, até que você vá estar com o Senhor ou até que o Senhor faça seu retorno maravilhoso. É por isso que na palavra de Deus, repetidamente, vemos versículos como esse. Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes a obra do corpo, vivereis. Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 17. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é o contrário ao Espírito, e o Espírito o que é o contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. E se você já gostou da ideia desse vídeo e quer receber mais conteúdos inspiradores como esse, não deixe de se inscrever em nosso canal. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber notificações de nossos novos vídeos. Nada destrói completamente a vida dos crentes como a luxúria. Muito raramente você encontrará pessoas falando sobre o assunto, porque é algo que é uma luta muito real na vida de homens e mulheres cristãos, e isso é a luxúria. Esse sermão não é para condená-lo, não é para gritar com você e dizer que você é um pecador e que você será lançado no lago do fogo, porque, infelizmente, há uma quantidade enorme de cristãos que questionam se são salvos ou não, porque estão lidando com a luxúria e a tentação. Uma vez que você é salvo, há coisas que você terá que começar a fazer, como o que nos é dito em Gálatas capítulo 5. Devemos andar no Espírito, e isso significa que você deve viver uma vida intencional. Você não pode andar no Espírito acidentalmente, particularmente nesse mundo. Esse mundo fará tudo o que puder para encher você de luxúria. Onde quer que você vire, há algo tentando empurrá-lo para a luxúria. Você pode ir para o aeroporto naqueles outdoors elétricos. Você verá pessoas seminuas anunciando um sapato. Diga-me, por que alguém tem que estar seminua para anunciar um sapato? Você pode acessar suas contas de mídia social e ver vídeos ou fotos lascivas aparecerem. Ou você pode estar assistindo a um filme de ação e ele adicionará uma cena aleatória mostrando coisas luxuosas sem motivo. A verdade é que vivemos em um mundo que encoraja e promove a luxúria e o comportamento promíscuo. A verdade é que nossa cultura compete lado a lado com a imundície e imoralidade de Sodoma e Gomorra. A verdade é que nossa cultura compete lado a lado com algumas das culturas pagãs que vemos na Bíblia. Veja o que era aceitável nas culturas pagãs. Ter concubinas era aceitável. Todas as formas de imoralidade sexual eram aceitáveis e muito parecidas com a nossa cultura. Relações sexuais com pessoas antes e fora do casamento, com literalmente qualquer um era aceitável. O que pode surpreendê-lo é que, em um mundo pagão antigo, essas práticas eram parte integrante de sua religião. Por exemplo, naquelas religiões pagãs, havia prostitutas do templo, que faziam parte de sua adoração e apelavam para a carne. Você vê, o que o diabo faz é tentar tornar alguns tópicos tabus, e quanto mais ele faz isso, mais ele faz as pessoas se sentirem como se fossem a única pessoa que luta contra essas coisas. Mas a verdade é que você não é o único que luta contra a luxúria. A luxúria é um problema real, é algo que você não supera naturalmente. Há jovens de 15 anos que estão lutando contra a luxúria e até mesmo pessoas de 70 anos que estão lutando contra a luxúria. Não é algo que você pode simplesmente ignorar e pensar que vai desaparecer. Há uma história de grandes homens na Bíblia que passaram por situações difíceis por causa da luxúria. Sansão e Dalila, Davi e Batseba, Salomão e as 1000 esposas e concubinas. Ainda hoje, vejo o futuro dos jovens destruído por causa da luxúria, o futuro dos homens inteligentes destruído por causa da luxúria.
Imagine o que você poderia se tornar se não passasse essas horas intermináveis assistindo pornografia e investisse essas horas lendo a palavra de Deus, ou iniciando seu próprio negócio, ou focando em sua educação. Imagine o que você poderia se tornar se você não passasse aquelas horas intermináveis assistindo pornografia e investisse essas horas em algo produtivo. Quão diferente seria a sua vida? Imagine o homem ou a mulher que você seria se não passasse essas horas assistindo a esses vídeos. O que está levando você a assistir pornografia? É a luxúria, e você deve tratar a luxúria como um inimigo. E essa é uma das maneiras pelas quais o diabo destrói o povo escolhido de Deus. Eu tenho visto pessoas promíscuas se casarem por luxúria, sem levar em conta que essa pessoa com quem você se casa é a segunda decisão mais importante em sua vida, sendo a primeira acreditar no Senhor Jesus Cristo. Já vi homens e mulheres que tinham o potencial de mudar o mundo, mas esse potencial foi sufocado, porque eles se casaram por causa da luxúria. Não se casem por causa da luxúria, case-se por causa do caráter. Você sabe que o homem nem sempre vai ser tão esteticamente agradável quanto ele é agora. E então, você ficará com o caráter da pessoa. Você sabe que a mulher não será sempre tão esteticamente agradável quanto ela é agora. E então, você ficará com o caráter da pessoa. Não fique apenas cego pela luxúria e permita que a luxúria dite suas decisões. A luxúria é única. A luxúria é algo que tem a capacidade de fazer uma pessoa, fazer um indivíduo mudar a própria trajetória de sua vida. A luxúria pode fazer alguém tomar decisões que alteram a vida por causa de 20 minutos de prazer ou por um curto período de gratificação. A luxúria vai atrapalhar o seu futuro. Pastores estão saindo dos ministérios por causa da luxúria. Alegres casamentos maravilhosos estão sendo desfeitos por causa da luxúria. Nada traz tanta tristeza como a luxúria. Você já viu um homem adulto chorar de tristeza porque ele destruiu sua família, porque ele teve um problema com a luxúria? A tristeza de um homem que finalmente perde a esposa que ama, simplesmente porque não conseguiu parar seu comportamento adúltero. Provérbios capítulo 6, 32. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Você entende que o adultério destrói sua alma? E você pode ter uma vida secreta que ninguém sabe sobre, um relacionamento sexual secreto ou múltiplos relacionamentos sexuais secretos que seu marido ou esposa não sabe e pode parecer que você se saiu bem. Você pode não dizer isso em voz alta, mas alguém está pensando em seu coração. Eu tenho cometido adultério há anos. Eu ainda estou saudável. Eu ainda tenho dinheiro no banco. Minha família está bem e está tudo bem. Por que eu iria parar agora? Eu tenho que avisar que pode parecer que tudo está bem. No entanto, a Bíblia diz que o ato de adultério está destruindo sua própria alma. Geralmente pensamos que a penalidade pela imoralidade sexual vem se o pecado for exposto, e a sabedoria e a palavra de Deus nos diz: quer que seja exposto ou não, vá para casa para sua esposa, vá para casa para o seu marido, e pare de cometer esse pecado. Confesse esse pecado a Deus, e Ele vai te perdoar. Sim, Ele vai te perdoar. Adultério não é um pecado imperdoável. Existem 3 categorias de luxúria que a Bíblia enumera: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Se você não pode disciplinar seus olhos, então você tem um grande problema com a luxúria dos olhos. Como homem ou mulher, se você não puder disciplinar a maneira como olha para o sexo oposto, então você será uma vítima da luxúria dos olhos. Jó fez um pacto com seus olhos, para nunca mais olhar a nudez de uma donzela. Jó, capítulo 31, versículo 1. Fiz aliança com meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem. Todos nós sabemos que não podemos passar a vida com os olhos fechados. Não é prático. Há uma diferença entre você andando sozinho e alguém te olhando. Você não tem que ficar aí. Você não tem que ficar olhando. Continue seu dia, porque você precisa procurar uma segunda vez, ou uma terceira vez, ou por um período prolongado de tempo. Porque você precisa desejar e deixar sua mente ansiar por coisas que não deveria. Não olhe. Diga comigo. Não olhe. Então, esse é o primeiro passo prático. É simplesmente não olhe. Acho que todos podemos concordar que existem diferentes tipos de olhar.
quando você está dirigindo, caminhando ou fazendo negócios, mas há um tipo completamente diferente de olhar quando você está cobiçando uma pessoa. Estou dizendo, não faça isso. Você conhece o tipo de olhar que faz você imaginar diferentes cenários em sua mente. Digamos que você está andando pela rua e você vê uma pessoa atraente do sexo oposto. Continue a sua caminhada. Não precisa virar a cabeça e começar a fantasiar. Só não olhe. Toda fornicação começou com alguém olhando. Todo adultério começou com alguém olhando. Basta você olhar e cobiçar. Essa é uma porta que o diabo precisa. Essa é a porta que o espírito de luxúria precisa. Não olhe. A Bíblia nos instruiu em Efésios capítulo 4, versículo 27. Nem dê lugar ao diabo. Não olhe. Davi não conseguiu desviar o olhar quando viu Batseba tomando banho no telhado. Aquela luxúria o levou a cometer adultério e assassinato, o que trouxe uma grande consequência em sua vida. Tudo começou com ele olhando. Esse é o meu ponto sobre a luxúria, fazer as pessoas tomarem decisões estúpidas. Davi roubou a esposa de outro homem e depois matou o marido dessa mulher, porque engravidou a esposa daquele homem. A razão pela qual a luxúria é tão perigosa é porque faz as pessoas tomarem decisões que se arrependem. Provérbios capítulo 6, versículo 32. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele assim procede, a si mesmo se destrói. Rei Davi, que era um estrategista brilhante no campo de batalha e um homem de coragem, um governante sábio no trono, mas quando a luxúria o consumiu, ele perdeu o bom senso. Ele perdeu o bom senso quando olhou para Batseba e a cobiçou. O espírito de luxúria faz as pessoas tomarem decisões que elas sabem que são ruins. Quero dizer, vamos lá, todos nós sabemos e tenho certeza que Davi sabia que mexer com a esposa de outro homem nunca terminaria bem, mas ele ainda fez isso. Por quê? Porque a luxúria faz as pessoas tomarem decisões tolas, faz as pessoas tomarem decisões idiotas. As pessoas fornicam por causa da luxúria. Você sabe que não deveria se entregar a pessoas diferentes. Você é o templo de Deus. Se você tem um problema com pornografia, fornicação ou adultério, fundamentalmente e primeiro, você tem um problema com seus olhos. Não olhe para as coisas que o levarão a cometer atos pecaminosos. Tudo o que aconteceu com Davi começou porque ele estava olhando. Não olhe. Diga comigo, não olhe. Que Deus esteja com você. Amém.